Eu vou contar a minha experiência de ontem, né? É, a apóstolo ministrou sobre a minha vida. E aí eu fiz a pergunta do anjo, ele confirmou. E foi que o anjo falou que eu seria levado ao inferno. E foi que eu fui levada até lá. E eu fui numa parte do inferno onde eu via um mar de pessoas. Era tanta gente que não dava pra, tipo, ver, assim, o corpo das pessoas. Dá pra ver só a cabeça delas, de tanta gente que tinha. E ali eu via como se fosse um muro, uma muralha, assim, muito grande. E eu via umas palavras meio que flutuando, assim, em cima dessas pessoas. E o anjo do Senhor falava que aquelas palavras eram os 7 pecados capitais. E eu via a soberba, a avareza, a inveja, a ira, a luxúria, a gula e a preguiça. E foi então que eu vi algumas pessoas vindo um pouco para frente, e foi que eu via que bem assim no meio da barriga daquelas pessoas tinha como uns bichinhos. E o anjo do Senhor falava que aquelas pessoas estavam ali porque elas queriam, mas que não foi por falta de aviso, porque o Senhor ele falou com elas de todas as formas. E foi que conforme as pessoas elas vinham um pouquinho para frente, era como se fosse várias filas e vinha-se de uma por uma. E conforme elas vinham para frente, eu via cada demônio específico. E esses demônios que representavam esses pecados, eles começavam a pôr essas pessoas numa cadeira. E eu lembro que teve uma mulher que ela estava ali por conta da gula. Ela estava ali porque, não por causa de comida, né? Mas porque ela já tinha as coisas, mas ela tinha ganância, sabe? De querer mais. E lembro que essa mulher, quando ela sentou na cadeira, eu via várias, como se fossem frutas, e elas estavam meio que mofadas, podres. E ele começava a colocar dentro da boca, forçando aquela mulher a comer aquelas frutas podres. E conforme ela comia, aqueles bichinhos, eles começavam a consumir ela por dentro. E por isso, ela estava com aquele buraco na barriga. E aí, depois disso, eu via várias pessoas sendo torturadas ali, por conta desses pecados. E depois disso, eu fui levada ao céu. Lá no céu, eu via novamente algumas pessoas. E eu via pessoas que escolheram abandonar tais pecados. E aí o anjo do Senhor ele falava que assim como tem os 7 pecados capitais, tem as 7 virtudes opostas. E ali o anjo do Senhor ele falava sobre as sete virtudes. Ele falava que o oposto da soberba era a humildade, o oposto da avareza é a generosidade, o oposto da inveja é a caridade, o oposto da ira é a mansidão, o oposto da luxúria é a castidade, o oposto da gula é a temperança e o oposto da preguiça é a diligência. E ali o anjo do Senhor falava que aquelas pessoas estavam no céu porque elas decidiram abandonar esses pecados. E ali o Senhor ele falava comigo. E ele disse: o pecado ele prende, mas a virtude ela liberta. Eu não vos chamei apenas para resistir ao mal, mas para viver o bem. Cada um de vós tem diante de si a escolha.
permanecer no que destrói ou caminhar naquilo que transforma. E por isso eu estou alertando o meu povo a escolher para onde você quer ir, para onde você quer passar a sua eternidade. Se você quer passar a sua eternidade no inferno por você estar em pecado, ou se você deseja passar a sua eternidade aqui comigo no céu, desejando abandonar esses pecados. E essa foi minha experiência. A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, amados irmãos e amigos, aqui é o apóstolo Juscelino. Quero começar com uma palavra, acerca dessa experiência que está lá em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 5 em diante, que diz assim: E vós também, pondo nisto mesmo toda a diligência, acrescentai à vossa fé a virtude, e a virtude a ciência, e a ciência a temperança, e a temperança a paciência, e a paciência a piedade, e a piedade a fraternidade, e a fraternidade o amor. Porque se em vós houver e aumentar estas coisas, não vos deixarão ociosos nem estéreis no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia, glória a Deus. Amém, amados irmãos. Que experiência forte, Eu tentei ilustrar da melhor maneira possível dentro do meu tempo, E toda a nossa vida cristã, irmãos, tudo que fazemos nessa terra é para desenvolvermos a nossa salvação, A nossa salvação e daquelas pessoas a qual o Senhor colocou no nosso caminho para cuidarmos. Amém, amados irmãos? Mas no meio do caminho surgem obstáculos, surgem problemas, surgem dificuldades, surgem sentimentos, sentimentos de soberba, sentimentos de ira, de raiva, de como ela falou aí, os pecados capitais, Até mesmo a glutonaria, foi falado. Irmãos, são coisas que nós temos que vencer, são coisas que nós temos que perseverar no Senhor em vencer, Achei lindo quando ela falou também das virtudes, E as virtudes, elas devem ser conservadas. Não adianta, você pegar, viver um evangelho, pregando amor, mas vivendo a mentira, falando de mentira, mentindo, ou odiando seu irmão, falando de amor, mas tendo ódio no coração, zombando do seu irmão. Amados irmãos, isso vai levar muitas pessoas para o inferno, Tem muita gente por aí pregando doutrinas que a princípio fala de amor, como eu já falei, mas por trás tem razões aí egoístas, irmãos? E nós, como servos do Senhor, fomos chamados para viver o amor, o verdadeiro amor, o amor em Cristo, o amor na palavra de Deus, o amor pelas vidas, o amor que livra do fogo do inferno, não é isso, apóstola? É isso, apóstolo. É uma experiência assim extraordinária, Porque fala dos pecados e ao mesmo tempo fala das virtudes que se contrapõem, E como é bom ter a virtude de Deus em nós, as virtudes do Espírito Santo em nós, e que é necessário nós buscarmos isso, E quando ela menciona muito bem a respeito do amor, a respeito da santidade, do zelo, de tudo aquilo que é maravilhoso, Que nós temos que ter como um cristão, que é um cidadão do céu aqui na terra. Se nós temos o Espírito Santo em nós, nós vamos desenvolver todas essas virtudes. Naturalmente serão refletidas no nosso dia, nas nossas ações, nas nossas emoções, nas nossas reações, na nossa conduta cristã. Nisso, será discernido entre o santo e o profano, entre o justo e o injusto, através das suas virtudes. Então me chamou muita atenção essa experiência, porque o Senhor tem dado uma aula para os nossos irmãos. O Senhor tem dado uma aula para quem está indo em experiência. Você vê isso que é o cuidado de Deus, as misericórdias do Senhor, a graça do Senhor que alcança cada arrebatado, cada experiência de arrebatamento tem sido um aprendizado,
dentro da palavra do Senhor, dentro daquilo que nos orienta, nos direciona, nos mostra que de fato nós temos um Pai, nós temos um Deus que está conosco em todos os momentos e Ele está nos ensinando como temos que servi-lo, como temos que viver, porque a caminhada até o céu é um caminho apertado, é um caminho estreito, que poucos querem trilhar este caminho, porque envolve renúncia, envolve uma vida, como ela fala, de castidade, envolve uma vida reta diante do Senhor, com prática, com ações, né, com gesto, com atitude. Então, assim, uma experiência muito linda, apóstolo. E Deus é bom em todo o tempo, amém. Amém, glória a Deus. Então espero que essa experiência tenha edificado a sua vida e que sigamos avançando em nome de Jesus, amém? Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, Sim, meu Pai, obrigado por essa experiência, que o Senhor continue abençoando a tua filha, Pai, em nossas vidas, Pai, a vida dos irmãos que estão ouvindo essa experiência, Sim, que possamos a cada dia, Pai, vencer e crescer, Senhor, na graça, no conhecimento do Senhor, no amor, Pai, nas virtudes, Pai, querido, Pai, das virtudes que levam ao céu, que possamos viver aqui na terra cada dia, Pai, como cidadãos do céu, Pai, querido, Pai amado. Então, muito obrigado e continua falando conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém. E amém. Que Deus te abençoe. Amém. E shalom. Tome posição como um soldado forte. Não perca o teu alvo, desafia até a morte. Mesmo subjugado, atingido e humilhado, não desça do seu barco, a vitória é do outro lado.